Olá, eu sou Ana, eu trabalho com essa parte de culinária e vou estar no quadro Mão na Massa. E nós vamos trabalhar hoje com chocotone, o panetone caseiro, sem nenhuma adição de conservantes, nem nenhum estabilizante, nada. É extremamente caseiro e artesanal. Espero que vocês gostem bastante. Com 250 gramas de margarina sem sal, de preferência margarina uso culinário. Aí é uma mistura dos líquidos, é uma mistura de 250 ml de água morna, 250 ml de leite e 150 ml de vinho branco licoroso e meia xícara de óleo. São mais 2 xícaras de açúcar refinado, uma colher de café de canela em pó e uma pitadinha de sal. São 5 gemas e 2 ovos inteiros. Meia xícara de mel ou favinho, uma colher de sopa de essência de panetone e uma colher de sopa de essência de laranja. 1,5 kg de farinha de trigo. O óleo ele vai ser utilizado para untar a bancada e as mãos. Aí são 250 gramas de gotas de chocolate ao leite, ou pode substituir também por 300 gramas de uva passa misturado com frutas cristalizadas ou frutas secas, pode fazer uma mistura. São as forminhas de papel descartáveis de 250 gramas e 100 gramas. Aqui nós temos, só uma coisa, eu estou fazendo meia receita, tá? Então aqui eu vou colocar 120 gramas de fermento fresco biológico. Lembrando que aqui eu estou colocando meia receita. Eu vou misturar o fermento biológico com 3/4 de xícara de açúcar refinado. A gente vai dar uma mexidinha no açúcar e fermento, vocês vão conseguir observar também. Que ele, quando tem a mistura do fermento com o açúcar, ele vai ter uma reação química, tá? À medida que a gente vai mexendo, ele vai se tornando líquido. Veja, ele já se tornou bastante líquido, ok? Esse aqui vai ser o nosso primeiro passo para fazer a fermentação de uma forma mais eficaz. Então nós vamos ter agora a mistura desse fermento com o açúcar. É um passo importante, viu gente? Por favor, não esqueçam de colocar primeiro esse passo para a fermentação do panetone ficar com um aspecto bem interessante, tá? Bem legal. Aqui eu tenho uma mistura de líquidos. Tá? É aquela mistura que já foi passado de leite, água e óleo. Então, eu vou misturar aqui. E também eu vou colocar a metade da farinha de trigo. Então, eu estou usando 1,5 kg de farinha de trigo. Aqui eu vou colocar 750 gramas de farinha de trigo. Vamos bater, tá? O ideal seria a gente conseguir bater uns 10 minutos mais ou menos. Sempre vai tentando arrumar aqui as laterais, tá, gente? Porque essa sobrinha aqui de farinha acaba às vezes prejudicando alguma coisa. A gente tem que lembrar sempre que esse processo é um processo artesanal, ele não tem nenhum conservante, ele não tem nada que vai favorecer o crescimento desse fermento. Então os passos que vocês devem seguir são bastante importantes. Muito bem, então como eu já disse, se vocês puderem bater uma média de uns 10 minutos, sempre vai ser mais proveitoso para o desenvolvimento do fermento.
Enquanto ele cresce, a gente vai bater a segunda parte da receita. Gente, são muitos elementos, são muitos passos, mas é tranquilo, tá? É bem legal de fazer, o sabor depois, o resultado final é muito interessante. Então agora aqui, nós vamos colocar aqui a manteiga, a margarina, que a gente já passou. Pode usar até inclusive o mesmo bowl, o mesmo batedor, que não vai ter problema. Os ingredientes secos, que foi aquilo que eu já passei, o açúcar e a canela, que já está misturadinha aqui, e uma pitadinha de sal, tá? O sal, gente, em toda receita doce, principalmente de panificação, ela é muito interessante para poder acentuar o açúcar, tá? Às vezes vocês podem pensar, o sal, o que tem a ver o sal? Mas uma pitadinha de sal, ela é bem legal porque ela acentua bastante o açúcar, o sabor do prato. Aqui são os ovos, os 2 ovos com as gemas. E aqui o mel, ou favinho. Favinho é um outro produto, gente, que muita gente conhece. Ele é muito usado para se fazer o pão de mel. Então ele é um produto de um valor melhor, né, mais acessível, e tem o mesmo sabor praticamente do que o mel. Apenas o mel tem, logicamente, muitas propriedades nutricionais e de substâncias, obviamente, ricas. Então aqui a gente vai bater também isso. Se for possível também uns 10 minutinhos. Vou estar acrescentando agora as 2 essências. Na receita é 1 colher de sopa, tá? De cada uma delas. Eu estou usando essência de laranja e essência de panetone. Vocês podem imaginar, talvez a essência de panetone faria o serviço todo completo, não precisaria da essência de laranja. Só que ela realmente dá um diferencial, tá? Se vocês conseguirem colocar a essência de laranja e a canela, vocês vão perceber que ela tem um diferencial depois na massa, tá? Agora o que a gente vai fazer? A gente vai trabalhar agora com essa outra pá, que é a raquete, tá? Quem não tiver, que tiver a batedeira comum, nessa hora a gente vai fazer à mão, tá? Não tem problema nenhum, dá para fazer tranquilamente. Só não dá para utilizar, então, se for fazer com a outra batedeira, a menorzinha, alguma coisa assim, porque aí ela vai sobrecarregar demais a batedeira, tá? Então aí o que eu vou fazer agora? Eu vou despejar, olha, só para vocês terem uma ideia, ele poderia ficar mais tempo, tá? Esse fermento. Mas já dá pra gente trabalhar com ele. Porque depois dessa junção de ingredientes, a gente vai ter mais uma fermentação, mais um tempo de fermentação, tá? Então aqui eu vou colocar esses ingredientes que eu acabei de bater. Olha, quero mostrar só uma coisinha. Dá a impressão que ele tá talhadinho, dá pra ver? Mas não se preocupe, é assim mesmo, tá? Ele não estragou, não aconteceu nada de diferente, não. A mistura da gordura, né, da manteiga, da margarina, com os líquidos que faz esse efeito. Então agora a gente vai bater isso aqui. Mais um pouquinho, só para ele misturar. E aí, eu vou estar misturando o restante da farinha de trigo, ok? Agora, a gente tem que ir acrescentando aos poucos, porque ela vai fazer bastante sujeira, tá? Então, pode colocar na velocidade baixa, e aí você vai juntando aos poucos. E depois a gente vai aumentar essa velocidade.
E no caso de estar batendo com essa batedeira, ele vai, lá no fundo, vocês vão perceber que ele vai começar a soltar um pouquinho da tigela. Estão percebendo? Aí é legal continuar batendo mais um pouco. Quanto mais bater essa massa, mais macia ela vai ficar. Eu vou fazer o mesmo processo daquela outra hora, que a gente colocou o fermento com açúcar e aqueles outros ingredientes para crescer. Então agora ele vai ficar um tempo no crescimento. Percebe como ela está soltando lá do fundo? Ó, praticamente, ela ainda está grudenta, mas nesse ponto é legal não colocar mais farinha, gente. É bom colocar farinha depois, se for o caso, depois que ela tiver crescido, fermentado, porque se você vai, é o erro que muita gente acaba praticando quando vai fazer um pão, quando vai fazer uma rosca, quando vai fazer alguma coisa que depende de fermento e de farinha, porque aí a pessoa pensa, ah, tá grudento, não quero, eu vou colocar mais farinha. Vai colocando mais farinha, vai colocando mais farinha e a massa vai ficar seca, vai ficar dura, vai ficar quebradiça, não vai ficar legal, tá? Então aqui é o seguinte, vocês vão ter que usar a bancada de vocês, a mesa, o mármore, o que vocês tiverem, bem higienizado, e aí vocês vão colocar um pouquinho de óleo de cozinha mesmo, óleo de milho, óleo de girassol, de soja, qualquer um. Vão espalhar um pouco, porque ela tá bem grudenta, tá, ó. Se eu não tenho nada de lubrificante, ela vai grudar. Aí vocês vão despejar essa massa aqui. Aí o que vocês vão fazer aqui, gente? É um processo que a gente costuma dizer que é rasgar a massa, tá? É rasgar mesmo, como se estivesse rasgando a massa, ó. Tá? Se o espaço que vocês tiverem for pequeno, divide em dois, tá? Divide em dois, deixa uma ali no cantinho. Ó, estão percebendo que ela rasga? Olha como rasga. Estão vendo? Então isso daqui é um rasgar, processo de rasgar a massa. Aí o que ele vai fazer aqui? Digamos que, obviamente, se eu não usei a batedeira. Então todo o trabalho que a batedeira fez de agregar o ar, de fazer um trabalho conjunto com a fermentação, vocês vão estar fazendo na mão, tá? Então é isso aqui, ó. Não precisa também muito estresse não, tá? É só isso, algumas vezes. E vamos colocar novamente na tigela. Vai ficar novamente coberta com o papel filme ou o pano de prato, como quiserem, ou um plástico também, um saquinho plástico. E aí ele vai ficar até chegar na tampa. Se por algum acaso acontecer de vocês não poderem continuar isso aqui, então vamos supor que isso aqui vai ficar aqui no cantinho, vai ficar crescendo, tá? Aí virou isso aqui. Então esse aqui é mais ou menos em torno de meia hora, 40 minutos, às vezes até uma hora. Vai depender muito do tempo, tá? Da temperatura do dia. Como eu já falei, se for um dia quente, vai demorar menos. Se for um dia mais frio, vai demorar mais. Aí, como da primeira vez, vocês podem também colocar dentro do forno, desligado, apagado, ou dentro do micro-ondas também, fechadinho e desligado. Agora, a gente vai fazer a mistura das frutas, que tanto pode ser essa parte do chocolate em gotas, tá? Ou as frutas secas também, pode ser fruta cristalizada, uva passa, damasco picadinho, ameixa picadinha, ameixa seca. Então agora aqui a gente vai fazer o seguinte, novamente a gente vai utilizar o óleo, esparramando tudo aqui assim. Vamos abrir com a mão mesmo, então precisa usar o rolo. Não precisa muito fino também. Então a gente vai fazer isso aqui. E aí vamos despejar o recheio, tá? Eu esqueci uma coisinha, eu não tenho mais para colocar, mas é legal vocês passarem um pouquinho de farinha, tá? Para a massa não conseguir ficar bem
homogêneo distribuído. E outra coisa, as gotinhas de chocolate, deixa sempre na geladeira. Porque a hora que vocês forem utilizar aqui, ela vai estar gelada. Então ela vai dar um efeito melhor na massa. Para tudo que vocês forem utilizar as gotas de chocolate, tá? Para cookies, cupcake, para bolo, para qualquer coisa que vocês forem utilizar as gotas, vocês deixem sempre na geladeira. E vamos virando, enrolando como se fosse um rocambole. Para as gotinhas poderem ficar o mais homogeneamente distribuídas possível. E dá uma arrumadinha. Estão percebendo as bolinhas aqui? Agora a gente vai fazer a divisão dessa massa. Lembrando que isso aqui é meia receita, tá, gente? Então, para quem tiver balança, essa balancinha eletrônica, hoje em dia é indispensável você ter uma balança em casa, tá? O custo não é alto e é um equipamento bastante interessante, bastante importante na cozinha. A gente vai utilizar então essas forminhas, que são as forminhas descartáveis de panetone. Essa aqui é meio quilo, 250 gramas e 100 gramas. Aí o que vocês vão fazer? Na hora de fazer a divisão, vocês vão utilizar até metade da forminha, tá? Vocês não vão colocar até em cima, porque depois de colocar a massa aqui dentro, ela ainda vai para uma terceira etapa de crescimento. Então agora aqui, a gente vai fazer o seguinte, nós vamos dividir em partes. Agora presta atenção um pouquinho também num outro pulinho aqui. Aqui eu tenho, por exemplo, 250 gramas. Eu não vou usar 250 gramas de massa. Eu tenho que usar sempre um pouquinho a mais. Pelo menos uns 10 a 15% a mais de massa, porque ela vai perder líquido. Ela vai secar, ela vai perder líquido. Então, se eu tenho uma forminha de 250 gramas, eu vou utilizar aqui pelo menos 300 gramas, tá? De massa. 270, 280. Seria mais ou menos isso aqui. Agora, gente, deu pra ver? Pesagem? Bom, agora é o seguinte. Nós vamos pegar essa massinha e vamos fazer um processo que se chama bolear. Quem trabalha com a panificação conhece, mas a gente vai mostrar. Bolear é assim, ó. A gente vai alisando essa massa por baixo, ó, como se a gente estivesse apertando ela. E vocês vão perceber que ela fica durinha. Olha aqui. Olha a diferença para essa aqui. Por exemplo, uma massa aqui. Ó, eu vou apertar aqui. Tá vendo como ela afunda? Olha essa daqui já. Eu vou apertar, ela não vai afundar tanto. Então isso vai beneficiar o crescimento dessa massa. Olha, então esse aqui é o tamanho do panetone. Muito bem, então gente, agora a gente vai colocar então numa assadeira todas as forminhas que tiver. Quem quiser e tiver forminhas redondas de alumínio individuais, também pode colocar cada forminha dentro da sua forminha individual e colocar um forno. Vai depender do tamanho do forno e se tiver essas outras forminhas. Se não, dá para colocar nessa assadeira e levar ao forno. Forno pré-aquecido a 180 graus. Então nós vamos, depois que essa forma estiver aqui em cima, tá? Agora disso aqui vai ficar o processo de crescimento. Então vocês vão colocar um plástico aqui em cima ou pano de prato e vão esperar crescer. Ela vai ter que crescer até a beiradinha aqui, ok? Depois, nesse momento, todos eles, tá? Se um tiver mais que o outro, você deixa espera o crescimento do outro e assim vai indo. Aí coloca no forno, que vai ser o processo de assar. Ele vai levar em torno também de meia hora, 40 minutos, dependendo do forno. Muito bem, agora a gente vai então partir para o processo de fazer
um recheio e uma decoração. É opcional, tá? E do jeito que ele está assim, por exemplo, está pronto para ser consumido. Agora, se você quiser incrementar um pouquinho mais, como no caso desse aqui e desses aqui, então você tem a opção de fazer um recheio, que também é opcional. Nesse caso, eu usei a trufa. Essa é uma trufa de chocolate, tá? Que também é um processo simples de uma mistura de chocolate, o chocolate nobre, tá? Que é o chocolate puro, tanto faz ao leite, meio amargo ou branco, com uma mistura de creme de leite, tá? Então, por exemplo, vocês podem ter uma ideia de colocar a seguinte proporção: para 1 kg de chocolate, você vai usar sempre menos da metade de creme de leite. Então, por exemplo, aqui eu tenho 1 kg de chocolate. Se eu vou usar menos da metade, eu vou usar por volta de 400 gramas de creme de leite. Então, aqui o que vocês vão fazer? Vocês vão cortar a tampinha, deixa de lado, aí vocês vão cavar o miolo, tomando cuidado para não tirar muito o fundo, tá? Aí vocês vão retirar esse miolo e vão fazer o sacrifício de colocar a porção de trufa. No caso do grande, se vocês acham que é muito espaço, aí vocês podem, essa parte que foi retirada do meio, corta no meio e vai colocando ali. Aí faz mais uma bobagem, coloca mais trufa, mais o pedacinho. Para ficar bem ruim, passa assim mais trufa, para grudar a tampinha. Aí sim, se você quiser colocar alguma decoração, colar alguma coisinha, escrever um Feliz Natal com chocolate branco, também fica bem interessante. Agora nós estamos aqui no Portal das Frutas. Vamos ver então se o pessoal aprova o chocotone artesanal. Agora nós estamos aqui agora com a Lúcia e ela vai provar um pedacinho do nosso chocotone artesanal que nós acabamos de fazer. Muito obrigada. Teste de fogo, hein? Uma delícia. É uma pena que é pequeno. Muito delícia. Muito bem, então nós acabamos de ouvir a dona Lúcia, que aprovou o nosso panetone, e eu também espero que vocês aprovem, que vocês façam e aproveitem o máximo possível essa aula, essa demonstração que eu fiz com muito carinho para vocês. Se alguém tiver alguma dúvida e quiser procurar esclarecer, eu estou à disposição. Meu nome é Ana Caramel. O meu telefone é o 3695-0799 11, operadora 11, São Paulo. O 98472-2232. Estou à disposição para qualquer dúvida. Muito obrigada. Até logo.